Olá, pessoal! Hoje na nossa aula nós vamos continuar aquele exercício que começamos a resolver da lista de exercícios, onde nós tínhamos lá no enunciado a construção de um algoritmo que fizesse a leitura de um código de um determinado produto e mostrasse a sua classificação. Então nós pegamos lá cada código desses itens, né, desses produtos. Fizemos a leitura e a comparação através de um escolha caso. Então, quem perdeu essa primeira parte aí do exercício, recomendo que volte aqui. Estou disponibilizando o link para vocês voltarem e pegar essa primeira parte. 12. Então, ele mostrou lá a mensagem inválida. Mas se eu quiser testar novamente esse meu algoritmo, eu tenho que executar de novo. Ele não faz isso dentro do modo de execução. Então, como que a gente tem que fazer para que a gente crie uma estrutura de repetição para que ele possa repetir uma determinada quantidade de vezes, né? Ou eu compare com um determinado valor para que ele pare de executar. Então, nós vamos fazer essa resolução desse exercício em duas etapas. A primeira vai ser utilizando as estruturas de repetição para que ele execute uma quantidade X de vezes. Então, uma quantidade que eu já sei previamente que eu quero executá-la. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Qual estrutura eu vou utilizar? Então, vocês devem já se recordar, e a gente viu em algumas outras aulas. Eu vou deixar aí também a indicação do vídeo para que vocês possam assistir novamente, aqueles que não viram, né? Aqueles que perderam. Eu posso trabalhar com a estrutura de repetição para, né? Então, eu coloco lá o meu comando para um determinado valor lá para minha variável computador e a quantidade de vezes que eu quero executar ali dentro aquele bloco de comandos. Posso utilizar a estrutura de repetição repita, que vai repetir esse bloco de comandos até o valor lá da minha variável computador atingir o valor, a quantidade de vezes que eu quero fazer essa execução, ou posso também trabalhar com a estrutura de repetição enquanto, que vai fazer o teste de comparação do contador com um determinado valor, né? E vai executar aquele bloco de comando enquanto aquela condição for verdadeira. Então, nós temos essas três possibilidades aí de utilização da estrutura de repetição. Eu posso utilizar sabendo, né, um valor previamente ou usando um teste para parada da execução deste bloco. Então, vamos por partes. Vamos usar hoje, né, na nossa aula, a estrutura para, que é o equivalente ao for, né, das linguagens de programação. Então, aqui, primeiro, né, para que a gente possa utilizar esse bloco de comandos uma quantidade X de vezes, eu preciso de uma variável que nós chamamos de contador, que vai contar o número de vezes que a gente está passando por aquele bloco de comandos. Então, essa minha variável contador, eu vou chamá-la aqui de contador, só para efeito aí de didática, né? Mas na maioria dos programas que vocês abrirem lá o código-fonte, vocês vão encontrar lá a variável i, tá? Que faz essa representação dessa variável contador. Minha variável contador, ela é do tipo inteiro também, então eu posso colocá-la aqui junto com o var, né? Embaixo do var, junto com o código, que também era um número inteiro. Isso a gente viu lá na aula anterior. Tá? Então, minha variável contador, ela é do tipo inteiro. Muito bem. E qual é o bloco de comandos que eu quero repetir? Então, eu quero repetir todo esse bloco uma determinada quantidade de vezes. Então, no caso aqui, né, a minha estrutura for, ela vai utilizar dentro dela todo esse bloco. Então, uma vez construído o meu algoritmo para executar uma única vez, eu consigo
utilizar uma estrutura de repetição para este bloco, sabendo qual é o bloco que eu quero repetir. Então, no caso aqui desse exercício, né, o bloco seria todo, que é o quê? Ler um código, comparar o código com cada um dos casos e quando ele encontrar, né, a comparação for igual do valor do código digitado com o valor do código estipulado aqui dentro de cada caso, ele exibe uma mensagem, tá? Então, esse primeiro entendimento que a gente tem que fazer para conseguir encaixar essa estrutura de repetição dentro do meu programa. Então, a estrutura for, né, a estrutura para, aqui no caso do nosso Visual G, ela vai entrar aqui, né? Então, o para a minha variável contador de 1 até, e aí eu preciso definir aí quantas vezes eu estou repetindo esse meu bloco. Então, eu posso repetir 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, qualquer valor, tá? Que for solicitado aí para você repetir o bloco de comandos. Sempre vai ser essa estrutura. Eu vou colocar aqui para efeito de teste até 3, para ele repetir 3 vezes, né? Então, para o contador, que é minha variável que vai contar o número de vezes que eu estou executando ali. De 1, então ele vai começar no número 1 até 3. Faça. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar todo esse bloco aqui. Então, ele vai fazer as comparações e mostrar a mensagem. E aí, acabou. Né? Então, eu tenho aqui embaixo o meu fim para a gente poder fechar esse bloco. Tá? Então, a ideia, né, é que todo esse bloco de comandos está dentro da minha estrutura para. Ó. Por isso que a gente utilizou aqui, né, o nosso indentador, para poder mostrar, né, que todo o bloco está dentro aqui do meu para. Então, iniciei a minha estrutura de repetição e finalizei a minha estrutura de repetição aqui com um fim para. Vamos ver se deu certo, né, se está funcionando aí o código que eu criei. Então, aqui, né, a gente tinha feito o teste lá com um valor inválido, ele mostrou a mensagem. Agora, a gente vai executar novamente o código, né, o nosso algoritmo, para ver se ele executa, né, o número de vezes que a gente está falando ali, tá? Então, vamos lá no algoritmo. Eu ainda vou executar com o F9, mas se você quiser ver exatamente cada uma das etapas, você pode executar ele com um passo a passo, que é o F8. Tá? Que aí você vai ver exatamente qual linha ele se encontra naquele momento, né, da execução. Então, vamos iniciar aqui, ó. Limpou aqui, né, o nosso teste de mesa. Então, aqui o que está fazendo, né? Ele está criando as variáveis, então ele criou lá a variável código, que é do tipo inteiro, e a variável contador, que também é do tipo inteiro, ele já atribuiu o valor 1. Mas como ele sabe que vale 1 a variável contador e a variável código está aqui zerada? Quando ele está nesta linha aqui do código, ó, ele já executou esse bloco, então nós definimos que a variável contador ela ia começar com o número 1, tá? O código ainda não foi lido, então é 0, não tem nada guardado dentro dele. Mas o meu contador eu já comecei com o número 1, então ele já sabe que é o número 1. Então, ele está aqui, ó, aguardando, né, a gente digitar o código para ele poder fazer a comparação. Então, vou digitar aqui o código 1. Dou um Enter. Então, aqui, de acordo com o nosso algoritmo, é um alimento não perecível. Observa que aqui, ó, a próxima mensagem, o que aconteceu com ela? Ela apareceu aqui na mesma linha da resposta. Por que isso? Quando nós criamos o nosso código para ele executar uma única vez, nós não nos preocupamos em dar quebra de linha, né, dentro do nosso código. Depois a gente vai arrumar isso. Vamos ver se ele executa, né, as 3 vezes. Então, vou usar um outro código, vou usar o 7 aqui, é só para a gente ver se ele está passando ali. Então, higiene pessoal. Então, beleza, entrou aqui no 7. E aí ele pediu mais uma vez para a gente digitar o código. Então, aqui, ó, foi a primeira vez, a segunda vez e aqui é a terceira vez. Certo? Então, cada vez que a gente está digitando o código aqui, ó, ele está alterando
né, o valor lá da minha tabelinha do teste de mesa, tá? E aqui na quantidade de vezes também. Então, vou digitar o próximo código, aí eu vou colocar um código inválido, 45. Então, ele colocou aqui, ó, inválido, tá? E terminou a execução, deu um fim da execução aqui. Se nós compararmos aqui, ó, o valor restante, né, o que ficou aqui por último em cada uma das variáveis. Então, na variável código foi o 45, que foi o número que eu digitei. Mas o meu contador, né, ele para valendo o número 4. Por quê? Quando a gente faz a estrutura de repetição para, a gente tem que lembrar lá que a gente pode omitir aqui o passo 1, que seria o contador mais 1, né, ou o contador mais, para poder somar uma variável contador. Então, como que ele faz essa leitura? Né? O contador, ele começa valendo 1, ele executa o bloco, acrescenta 1 a variável contador. Então, quando ele volta aqui para fazer a comparação, se ele é menor ou igual a 3, né, o contador na segunda vez, ele está valendo 2. Quando eu executo o bloco de novo, ele terminou a execução, ele soma 1 de novo a variável contador. Então, ele volta aqui para a comparação valendo 3. Quando ele soma novamente, né, eu executei aqui, ele somou novamente a variável contador, ele somou 1. Então, ele volta valendo 4. O valor ele já foi acrescentado à variável contador. Então, ele passa a valer 4. Quando ele testa se o 4 é menor ou igual a 3, essa resposta aqui retorna falso. Então, ele não executa novamente o bloco, tá? E aí, ele para a execução. Então, nas nossas aulas lá de estrutura de repetição, a gente mostra, né, esses exemplos novamente. Vamos consertar aqui. Como que eu arrumo para que quando ele escreva a mensagem, ele quebre a linha na hora que ele for executar aqui de novo? Então, em qual escreva eu tenho que fazer isso? Em todos, né? Vou fechar aqui, ó. Eu preciso fazer isso em todos os escrevas de resposta, de saída. Porque qual é a ideia? Executou, o código é igual, ele vai mostrar a mensagem que está aqui dentro do escreva. Se eu usar só o comando escreva, ele mostra a mensagem e já vai para o próximo comando. Tá? No caso, é a saída aqui, né, de novo, pedindo o código. Então, eu tenho que colocar um escreva L aqui nas saídas de cada caso. Porque se ele encontrou o código semelhante ali, ele vai exibir a mensagem e vai pular uma linha, tá? Para ir para a próxima leitura. Isso eu tenho que fazer em todos, porque se o código não for verdadeiro, ele também tem que fazer essa impressão, né, mostrar essa mensagem e quebrar uma linha. Então, o L aqui vai fazer essa quebra de linha antes de voltar, fazer a comparação. Se for verdadeiro, executar o escreva aqui. E por que esse escreva eu não coloquei o L? Porque eu quero que quando ele peça, né, o código, o cursor ele fique aqui ainda na frente dos 2 pontos para eu poder digitar o código, tá? Eu não preciso que ele quebre uma linha aqui. Então, eu só preciso que ele quebre uma linha depois destas saídas. Beleza? Então, vamos fazer o teste lá de novo, né? Agora, mais rapidinho, que a gente já entendeu. Então, só para a gente ver se ele está dando a quebra, ó. Então, digitou o código, mostrou qual é o alimento. Pediu o código de novo. Então, vou digitar lá o código, mostrou qual que é o produto, né? Vou digitar lá o código de novo, mostrou qual que é a classificação lá do produto. Beleza? Então, tá funcionando bonitinho. Posso melhorar mais a estética aqui do nosso programa, do nosso algoritmo? Com certeza. Então, pode ser que a gente esteja criando aqui um cadastro para uma empresa qualquer, né? Então, eu vou colocar aqui como se fosse um cabeçalho para poder indicar, né, o que está sendo feito aqui, né? Então, vamos supor que isso daqui é consulta categorias dos produtos. Então, eu vou dar um nome aqui para nossa consulta. Tá? Então, consulta de categorias dos produtos.
Aqui, né, para ficar mais bonitinho, a gente pode repetir aqui essa linha. Então, é só selecionar, dar um Ctrl C, Ctrl V. E aí, eu tenho aqui como se fosse um cabeçalho antes dele pedir aqui para digitar o código do produto. Certo? Então, ele vai fazer o mesmo procedimento, só que eu coloquei um determinado cabeçalho. Se eu quiser deixar um espaço, né, entre a solicitação de um novo código e a saída do anterior. Aqui eu posso usar um escreval, por exemplo, só a linha, né, de comando sem nenhuma mensagem dentro, só para ele pular uma linha. Tá? Um escreval aqui, eu não preciso colocar nada aqui dentro, não preciso pôr uma mensagem. Eu sei que o escreval ele dá quebra de linha. Tá? Então, se eu não colocar nenhuma mensagem, não vai aparecer nada, ele só vai pular a linha. Beleza? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Para cada saída, ele mostra a mensagem e pula mais uma linha, para dar um espacinho maior aí, né, de uma mensagem para outra. Quero colocar, né, além desse espaço, para não ficar muito apertado na hora que ele aparecer novamente, né, o próximo produto a ser consultado, o próximo código aqui a ser consultado, eu posso colocar uma linha dessa aqui de separação, ao invés de usar tracejado, né, de usar asterisco, eu posso usar tracejado, por exemplo, para separar o que é já a minha saída, ou posso usar o próprio asterisco, como a gente fez aqui, aí a saída, né, o enfeite, como eu costumo dizer, você que vê qual é o enfeitinho que você quer aí, né, para o seu código. Então, feito uma vez, ó, é só copiar, né, para os demais aí, que aí vai ficar bonitinho o nosso código, tá bom? Então, se você está aproveitando aí as aulas, né? Se está sendo útil aí o que nós temos passado aí nas aulas para vocês, aproveita e se inscreve aí no canal, dá uma forcinha aí para a gente continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Vamos ver como é que ficou, né? Tá bonitinho agora, vamos ver como é que ficou. Então, vamos lá no executar de novo. Então, ó, agora aparece aqui um cabeçalho bonitinho, ó, consulta de categorias dos produtos. Digite o código do produto, então, digitar lá o código 3. Ele é um código de alimento perecível, né? Colocou o tracejado. E agora aqui, ó, observa que como o meu cabeçalho, ele está dentro do meu da minha estrutura de repetição, o que aconteceu aqui com ele? Repetiu de novo. Então, se eu quiser deixar só a mensagem do que eu estou fazendo, né? Vou dar um ESC aqui para finalizar e sair para a gente fazer essa correção. O que eu tenho que fazer para o cabeçalho aparecer só uma vez, sem ficar repetindo? Eu preciso tirar ele da estrutura de repetição. Então, é simples, né? É só a gente selecionar aqui o cabeçalho, dar um Ctrl X, tirei ele daqui da minha estrutura de repetição e eu jogo aqui para o início. Então, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser exibir esse cabeçalho. Quando ele entrar dentro da estrutura de repetição, vai ser só para pedir para o usuário digitar um código, fazer a comparação, comparar, né, com cada um dos casos e emitir a mensagem de saída, tá? Até atingir aqui o limite de 3 consultas. Caso eu precise de mais consultas, o professor pediu para fazer com 10, é só mudar o número aqui para 10. O professor pediu para fazer 50 vezes, só mudar para 50. Pediu para fazer 100 vezes, é só mudar para 100, tá? Mas a base do nosso algoritmo é essa. Vamos ver como é que ficou agora. Então, mostrou lá o cabeçalho, digite um código, código 6. Agora sim, né? Digitou, colocou o tracinho e embaixo ele está pedindo o outro código, tá? Então, ele não mostra mais o cabeçalho, ele mostra uma única vez. Belezinha? Então, fechou aqui, né? Ficou mais bonitinho aqui a nossa saída para que o usuário entenda o que está sendo consultado através deste algoritmo. Pessoal, uma excelente
tarde, dia ou noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo aí esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.